Na noite de ontem, quarta-feira, uma explosão em frente ao STF, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, matou Francisco Vanderlei Luiz, mais conhecido como Tio França. Segundo a Polícia Civil, ele era o dono do carro que explodiu no estacionamento entre o STF e o anexo 4 da Câmara. O veículo tinha a placa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tio França, que já havia tentado ser vereador pelo PL em 2020, mas não foi eleito, parece ter premeditado a ação. Um segurança do STF relatou que viu o homem com uma mochila de onde tirou uma blusa, alguns objetos e um extintor. Ao tentar se aproximar, o segurança viu algo que parecia um relógio digital, achando que poderia ser uma bomba. O homem lançou 2 ou 3 desses artefatos que explodiram e depois ele se deitou no chão. A polícia também descobriu que ele tinha enviado mensagens pelo WhatsApp falando sobre o que faria na Praça dos Três Poderes. Esta manhã, a PM do Distrito Federal está fazendo uma varredura na área para garantir que não restem explosivos. As atividades no STF e na Câmara foram suspensas até o meio-dia, enquanto investigam o ocorrido. Inclusive, tem muitas notícias rodando, né, sobre publicações desse homem que ele teria feito em redes sociais, inclusive ameaçando, por exemplo, o William Bonner, o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que cuidado quando você abrir uma coisa na sua casa, pode ser que tenha uma bomba ali. E acabei de ler aqui no Metrópolis que a Polícia Federal decidiu investigar essas explosões em Brasília como atentado terrorista. As pessoas estavam com muito cuidado também em como nomear isso, né? Então, agora a Polícia Federal decide investigar como ato terrorista. Tem essa decisão confirmada para Metrópolis pelo diretor-geral da cooperação, Andrei Rodrigues, na manhã dessa quinta-feira, então, uma decisão de agora. Esse inquérito ficará a cargo da Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo da Diretoria da Inteligência da Polícia Federal. Então, qual que é a situação que eles estão imaginando aqui? Que é essa perícia do corpo do Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, Sim. que eles já chamam aqui de homem-bomba que provocou explosões na área da Praça dos Três Poderes. E a gente também tem aqui o trabalho reiniciado nessa manhã, depois que as equipes da Polícia Militar do Distrito Federal desativaram 4 itens suspeitos que estavam próximos ao corpo do homem e que poderiam ser explosivos e colocar em risco o trabalho dos peritos. Isso já tinha sido falado ontem, que realmente eles iam isolar a área e aguardar, porque a manipulação do que estava ali na área tinha que ser muito cuidadosa, porque, de fato, poderia ser alguma coisa que colocasse outros em risco. Aí diz aqui, 3 desses itens estavam no cinto de Francisco. O quarto seria um extintor a alguns metros de distância do ponto da explosão e supostamente adaptado para estourar, né? Tinha ali o pino detonador que estava na mochila deste homem. Então, estão saindo aos poucos aqui. Acho que o inquérito vai ficar na mão do Alexandre de Moraes, que também falou que ia se pronunciar hoje. Depois, Caio, dá uma olhada para ver se a gente já tem o que disse o Alexandre de Moraes. Mas, enfim, vai tudo ser investigado. E as pessoas estão aqui, né, trazendo se ele já tinha sido preso por algum delito, qual o comportamento dele nas redes sociais, o que ele dizia, quem ele apoiava, quem ele deixava de apoiar. Mas me parece fruto de uma grande insanidade mesmo. Eu acho que não tem nenhuma lógica que possa explicar um ato como esse. Diga, Caio. Acabamos de ter a atualização do Alexandre de Moraes, realmente já começou a comentar, ele vai ser, como você disse, o relator do caso. Ele disse que não é um ato isolado no contexto. Queira Deus que seja um ato isolado esse ato, mas no contexto se iniciou lá atrás, quando o Gabinete do Ódio, o famoso Gabinete do Ódio, começou a destilar o discurso de ódio. Então, Alexandre de Moraes vinculando esse ato a outros anteriores, né? O que pode ser, ou também pode ser um ato isolado, fruto de uma insanidade individual, né? Pode. O cara estava, pelo que eu li, vestido como coringa. Tipo assim, gente, sei lá. Vamos ver, acho que a gente fica muito preso nisso, né, Caio? Fica lendo muita coisa. E é importante a gente entender que os ritos de apuração, eles têm um prazo, né? Da mesma forma que a área ficou isolada para que a polícia pudesse
verificar se tinha sim. outras, enfim, sei lá, se era bomba, o que era, mas para não machucar outras pessoas, tudo tem um tempo, né? Às vezes as respostas elas não vêm assim tão rápidas como a gente imagina. Diga, Caio. Com certeza. Não, só para complementar a informação, isso que ele disse foi agora pela manhã, então foi em cima do ato, foi numa aula magna que ele já tinha agendada no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Então, não foi uma coletiva, não foi nada relacionado, mas foi aquela coisa do quebra-queixo, né? De coisa de jornalista perguntando para o ministro, e ele acabou falando essa frase que eu li agora há pouco, que não é um ato isolado no contexto, devido às coisas que já aconteceram aí no Brasil nos anos recentes. Eu acho que é uma hora boa de esperar a apuração do que tem de concreto. A gente sabe como funcionam as redes sociais, já né? tá aquela onda de especulações e memes, até de brincadeiras. Então, eu vi as imagens, tem um vídeo, né, de segurança ali do que aconteceu. Dá para você ver exatamente assim a ordem, sem ouvir, claro. Diga, Caio. A gente tem aí imagem só, né? Sim. Sem ser o vídeo, porque a gente achou o vídeo um pouco chocante. Exato. E o Terráqueo tá falando aqui no chat, inclusive também relembrando que no meio do ano esse senhor fez uma visita a Brasília, teve no plenário fazendo selfies, aí ele postou selfies no STF falando que deixaram a raposa dentro do galinheiro. Então era uma pessoa que já parece que é algo planejado, isso sim, porque tem ele alugou uma casa, o carro dele exato. Explodiu antes do ato que ele fez ali na porta, ele estava carregado aí com várias coisas, pelo que a gente vê pelas notícias, sim. Né? Tinha até algo no corpo dele, algo que ele lançou, então, quer dizer, foi algo planejado, com certeza não foi algo do momento. Mas até aí, né, entre ser planejado dentro de uma loucura individual, entre fazer parte de algo maior, há muita diferença, né? Então, acho que vamos esperar Tem que tomar pouco. muito cuidado com isso. E aí, enfim, a gente sabe como funciona a rede social e já estão fazendo várias especulações, várias brincadeiras. Vale lembrar que, apesar de tudo, era uma pessoa que tem família. Né? A gente sempre fica apreensivo quando acontece esse tipo de coisa, porque a gente pensa mesmo na família, né, cara? Porque imagina você abrir uma rede social e ver uma piada de um parente seu que, por mais que tenha feito um ato absurdo, talvez fruto de uma insanidade, enfim, mas ainda assim é uma vida que se foi numa situação completamente absurda. Complicado, gente, é muito complicado. Muito complicado, vamos esperar as apurações. Se surgir alguma coisa de momento, a gente traz aqui, o Caio tá de olho, Caio Sandin, este homem no microfone aqui, que sempre tá acompanhando para poder atualizar vocês aqui durante o programa. E comentem também no chat o que é que vocês acham, vocês se assustaram com isso? Eu confesso que eu me assustei bastante, porque a manchete era exatamente isso, bomba em Brasília, o corpo de uma pessoa encontrado. Você fala, o que está virando isso daqui, né? O que está acontecendo, né? É bem assustador mesmo. Uma semana também, né, que executam uma Alguém pessoa no aeroporto. E aí, de repente, acontece isso. Apesar de não ter nenhuma conexão, não tem nada, o sentimento de violência, né, no país. Não, e que a qualquer momento, em qualquer lugar, pode acontecer qualquer coisa. Verdade. Né? É uma situação muito complicada.